Olá, olá, seja muito bem-vinda você que vem aqui para saber mais sobre aplicações. E hoje vamos estar novamente recebendo ele, que é o nosso CEO desse projeto. Ele que é o grande mentor dos mentores na área de bons estudos internacionais. Recebam ele, Igor Agostinho. Tudo bem, Igor? Opa, e aí, gente, tudo bom? Bem-vindo a mais uma Le- live. Hoje a gente vai Legal. passar mais um pouco de ensinamentos para vocês que têm essa vontade de estudar fora e não sabem muito bem como fazer. Então, sempre aqui para ajudar. Sejam bem-vindos a mais uma live. Nós vamos estar falando dos 10 maiores erros. Então, existem erros que todo mundo está cometendo, é isso mesmo? Pois é, cara, existem bastante erros assim que são bem comuns nessa área e que hoje a gente vai tentar desmistificar para vocês quais são esses erros e como você não tem que evitar eles, né? Então, é o que a gente vai fazer na live de hoje. Legal. E vocês que nos assistem sabem que o sonho de estudar fora é incrível, mas é cheio de armadilhas, cheio de truquezinhos, cheio de tricks. Então, por isso, vamos preparar um mapa e vamos detonar esses 10 maiores erros na preparação de bolsas de estudos internacionais. Erros que são totalmente evitáveis se você souber onde olhar. Como que é? Olha para onde, Igor? Então, aqui eu vou dar para vocês o meu exemplo, que é os erros que eu já cometi. Então, eu garanto para vocês que metade deles, quando eu comecei a ter essa vontade de estudar fora, eu cometi. Se vocês querem uma vaga com bolsa em uma universidade top, então você tem que ficar até o final dessa live, porque dessa vez a gente está cheio de aprendizados valiosos para vocês aí que estão com esse sonho. Legal. E você que também está querendo saber das bolsas de estudos, gente, entra aqui no Application College BR. No Instagram está cheio de bolsas de estudo, tá bom? Essa semana, muitas bolsas de estudos. Parabéns pelo trabalho, Igor. E vou fazer a pergunta que todo mundo quer saber. O 10º erro é o erro principal, que é o erro documental. Gente, esse aí não tem perdão, porque esse erro documental dá muito prejuízo e não tem como fazer uma correção disso. Então, esses erros documentais devem ser um erro muito cuidado nessas situações. E é um erro que desclassifica mais de 30% das aplicações logo de cara. E tem que ler o edital é quilométrico. Mas você precisa entregar os documentos incompletos ou fora do padrão ou no idioma errado é um erro muito grave. Principalmente quando não faz a tradução juramentada. Pois é, cara. Esse erro de tradução é o que pega bastante. Tem gente que se prepara, mas acaba esquecendo. Então, vou dar um segredinho, um ouro aqui que dizem, né, para vocês. Não confie na sua memória. Tipo, você pode estar muito focado, mas aquela nervoso, você vai acabar esquecendo. Então, o que eu recomendo é fazer um checklist. Então, faz uns 3 meses. Um checklist, assim, dos 3 meses para frente, o que você quer. Pega o edital, imprime lá, pega uma caneta, vai grifando cada coisinha, confira 2, 3 vezes cada coisa e não conte assim com o cara da universidade que vai ver essa aplicação, ele não vai ver e vai te avisar, ó, tá faltando coisa. Ele só vai olhar e vai falar, reprovei, porque tem muitas aplicações. Então, não dá esse mole, não deixar esse detalhezinho fazer você perder essa aplicação. Acho que Legal, legal. dá para falar do 9, né? E o nono, isso já É, nos leva ao nono erro. O nono erro, gente, é deixar tudo para em cima da hora. Dá para deixar tudo em cima da hora? Fala para nós aí, Igor. cara, acho que tudo na vida, se você deixar pra última hora, ou você vai contar com a sorte muito, ou você vai conseguir por sorte. Não, não tem, acho que é só sorte mesmo. Porque tudo na vida a gente exige planejamento, e com a aplicação não é diferente, né? Então, tipo, o deadline é o limite, mas não é o seu objetivo. Então, pô, mande tudo com no mínimo pelo menos uma semaninha ali de antecedência, sabe? Não pega o deadline, tira uma semana é o seguro, né? Mas tira ali um mês ou até um pouco menos, 2 semanas, e pega essa segunda semana para trás e fala, essa é a minha deadline. Então, se algum problema acontecer, você ainda tem 2 semanas, mas
não conta com a sorte, sabe? Tipo, faz certinho, entrega lá faltando uma semana, que daí você tem um respiro caso alguma coisa deu errado. E em terceiro lugar da nossa lista, oitavo item mais BO que existe é achar que teu inglês mais ou menos vai ser suficiente e não levar em conta a proficiência no idioma ou fazer o teste tarde demais. Qual que é o problema de tudo isso, Igor? É, assim, a gente às vezes acha que nosso inglês é suficiente, mas ainda não. Então, tipo, pega essa proficiência, porque como eu disse na live passada, né? Você tá indo estudar fora. Então, você precisa do inglês. E não tem outra opção. Você precisa do inglês. Então, coloca, tipo assim, essa prova de proficiência na topo da prioridade dessa lista. Se você não souber inglês, não adianta você ter mais nada, porque você vai ser reprovado. Então, coloca aquela prova, o TOEFL, o Duolingo English Test, ali no topo da lista. E não adianta você pode ser o melhor aluno da sua escola. Aqui você pode ter o perfil perfeito para a universidade. Mas se o seu speaking não atingir a exigência da bolsa, é um filtro implacável, desclassificatório. Então, nem tem como chorar. Legal. E sigam, gente, no @igr.ale, que é o Instagram do Igor Agostinho, mas principalmente o Application College BR, onde o Igor É, posta todos os dias bolsas. Mas o erro 7 é não buscar o MEC perfeito, escolher a universidade só pelo nome, só porque é famosinho. Eu já errei isso. Não vou nem contar que depois deu um BO grande, que eu fui lá só porque era a melhor faculdade do mundo, mas não era a melhor da minha área. inclusive, como o Kleber acabou de falar, siga o Application College, porque lá você tem todos os detalhes daquela bolsa. Então, às vezes, aquela bolsa realmente não é para você. Mas, voltando aqui ao assunto, o recrutador ele percebe, sabe? O professor, eles verem tudo que se você cabe nessa vaga ou não. Então, pesquisa antes, sabe? Antes de você mandar aquela aplicação. Pesquisa professor, laboratório, quais que são as honras e os objetivos dessa universidade, qual a missão dela. E se você se candidatar para, por exemplo, Harvard, sem saber qual curso você quer fazer, é perda de tempo, sabe? Tipo, você vai gastar energia, tempo e não vai render em nada. Então, o que você quer fazer, os seus cursos, o seu sonho, precisa se alinhar ao que a universidade que você quer interessa. Então, é isso aí, tipo, não adianta você querer cursar tecnologia numa universidade de história. Então, mesmo que você goste muito daquela universidade. Eu fiz uma dessas, né? Acabei fazendo parte da minha pesquisa na Universidade de Harvard. Não era o melhor lugar para eu fazer, sabe? Era bonito, É, não era o melhor lugar. Nem não caiam nessa. Mas agora também, gente, o erro número 6 é o histórico escolar montanha-russa. Ou seja, está bem um ano, mal no outro, começa mal, termina bem, sem uma narrativa de por que aconteceu isso. Como funciona essa narrativa? tipo assim, é aquilo. O segredo não é você ser perfeito. Até porque até pessoas que estudam lá, daqueles países naturais da faculdade, não são perfeitos. Então, o segredo é a trajetória. Então, se você teve algum problema, um deslize na sua nota, que em algum momento chegou eu tive muito problema familiar em casa, minha família ficou doente, eu fiquei doente, não consegui estudar, tive problemas familiares com dinheiro. Cara, tudo isso. Usa seu personal statement para você falar sobre o que aconteceu e por que isso aconteceu. E o que você aprendeu nisso e essa sua operação. Então, aquilo, a universidade ela não busca ser perfeito, ela busca o que você fez, a sua consistência e o que você cresceu fazendo aquilo. E falando em história, desse personal statement, que é escrever essa carta de motivação muito genérica. Tem gente que pega o chat GPT, inteligência artificial, e ele foca em listar conquistas, repetindo tudo que já está no currículo. Eu acho que isso aí ajuda. Não, é assim, realmente, se a sua conquista for muito absurda, ela ajuda bastante. Mas não seja um robô, sabe? Tipo, o que que vai te tornar único para aquela universidade? Conta a sua história, mostra paixão naquilo que você está fazendo e aquela falha, você pode contar ela, mas aquela falha você tem que mostrar ela e o que ela te ensinou, sabe?
Então, o recrutador, ele quer uma emoção e um propósito. E ele não quer ver um cara que só se deu bem, só se deu bem. Então, tipo, ali é o único lugar que sua voz, que o cara vai te conhecer mesmo, pela aquela carta. Então, sua voz, sua personalidade, o que você faz, quem você é, nesse momento que ela realmente brilha, sabe? E agora vamos para o item, talvez, no meu ponto de vista, o mais importante para você que quer entrar numa bolsa, concorrer numa universidade e tentar uma bolsa de estudos, que é não subestimar as atividades extracurriculares. Porque hoje tem gente que confunde que voluntariado, eu ajudo na igreja, eu ajudo na comunidade, mas você precisa ter um projeto grande, forte, de liderança e de transformação. No meu ponto de vista, isso conta muito. O que você acha, Igor? É aquilo, né? As bolsas, elas buscam pessoas que podem influenciar o futuro. Então, líderes e pessoas que agem, sabe? Que realmente fazem as coisas. Então, um projeto de impacto social, uma invenção que ajudou as pessoas, ou ser o capitão do time, é o que tira da sua média de só boas notas, sabe? Então, é isso que, essas coisas que são as extracurriculares que a gente já falou, são muito fortes, elas são uma boa porcentagem da sua application funcionar por causa delas, porque elas demonstram proatividade, demonstram quem você é, como você age, fora do que é só uma prova, por exemplo. Legal essa dica, hein, gente? É de anotar, hein? Você que está assistindo essa live, envia para alguém essa live aí, alguém que está querendo estudar fora do país. E agora vamos falar do erro número 3, que é a recommendation letter muito ruim. Porque às vezes a pessoa pede para. Porque às vezes o aluno pede para a pessoa errada, não orienta e pede em cima da hora. Isso dá problema? Cara, dá um problema grande, cara. Porque, assim como a extracurricular, as recommendation letters são essenciais para várias universidades. Então, não adianta uma pessoa que você, só porque, como eu disse, elas são muito famosas, são muito fortes na universidade, mas elas nunca tiveram um contato com você, ela pode até escrever essa recommendation letter para você, mas ela não vai te conhecer direito, sabe? Então, escolha professor, mentor, funcionário, caras que, assim, realmente conheçam e que consigam falar das soft skills específicas que você precisa para passar naquela bolsa. Então, não faz isso também, assim como a gente disse anteriormente, não deixa para a última hora, peça, tipo, com meses de antecedência e envie seu currículo e a descrição da bolsa para esse professor que você quer que escreva essa carta para você. Então, sério, facilita o trabalho, porque quanto mais tempo eles tiverem, eles vão conseguir refinar aquilo, e a sua recommendation letter vai ser muito melhor do que escrito em 2 dias, sabe? Então, essa é uma boa dica. Muito legal. E agora vamos para a medalha de prata do erro. O segundo erro mais cobrado, pior, é vender-se demais. Falar muito bem de si, encher o currículo de coisas que não têm muito valor. Esse é um erro grave? Esse foi um dos erros, assim, que quando eu fiz as primeiras vezes a recommendation, a minha carta, né? Eu queria ser perfeito, sabe? Tipo, eu queria falar, nossa, falar para esse cara que tá lendo que eu sou o ápice de um estudante. Então, não façam isso, sabe? Tipo, falem a verdade. Porque. E você pode até tentar melhorar um pouco, mas isso escrevendo, sabe? Não infla a história. Porque o recrutador sempre vai ter uma ferramenta para checar se aquela coesão é verdade, sabe? Tipo, eu ajudei 10 mil pessoas, mas que 10 mil pessoas, sabe? Então, seja autêntico. A coerência entre sua história, suas notas e sua recomendação é o que gera confiança para o recrutador, sabe? Ver, ler, ó, tá tudo alinhado. Então, realmente, ele é o que ele tá falando. Essa é o que gera confiança 100% nele, que provavelmente vai te dar essa bolsa. E a medalha de ouro vai para o erro mais fatal que acontece, que é ignorar o planejamento financeiro complementar. Por quê? Porque é focar só na bolsa e ignorar os custos não cobertos, tipo visto, passagem, seguro-saúde, application fee e outros. Isso é um problema ou é comum ou não? É bastante comum, já tive casos de amigos meus que perderam bolsas porque pegaram, por exemplo, uma bolsa de 70%, mas pensaram, ok, a mensalidade dos 30% eu consigo cobrar. Mas, sabe, uma bolsa de 100% é muito difícil. Então você tem que pesquisar o custo de vida na cidade, onde você vai morar, porque você está indo para outro país sozinho, você não tem nada lá.
você tem que ter um plano B, sabe? Então, aquela bolsa que você queria muito numa universidade, mas não cabe no seu bolso. E às vezes você conseguiu uma bolsa numa universidade um pouquinho fora do que você queria, de sonho, assim, mas ela cobre tudo. Cara, se você não tem a possibilidade de ir nessa que você pegou de 70%, vai nessa, sabe? Tipo, garante. Porque o preparo financeiro é tão crucial quanto o acadêmico. Então, não adianta você ser o melhor aluno e não ter condições de pagar aquela bolsa, sabe? Então, para você evitar uma desistência no meio do caminho da sua aplicação, faz essa certinho, sabe? Vê o que cabe no seu bolso, vê as possibilidades, não cai no. Sei que pra gente é um sonho, né? É muito mexe no emocional, mas seja racional. Não caia nesse papo assim que vou chegar lá e lá eu me viro. Não tem como. Isso aí, Igor, porque a autenticidade é o grande diferencial. Mas, pessoal, vou fazer uma pergunta meu pessoal agora pro Igor. Qual deles que te assusta mais? Cara, eu acho que realmente assim é o primeiro, né? Que é financeiro. Porque, realmente, para muito aqui do Brasil, muita gente aqui do Brasil não tem essa possibilidade de arcar com esses custos. Então, às vezes você consegue tudo, mas chega lá no final e vê que você não tem o dinheiro para sobreviver e por isso você vai ter que desistir dessa bolsa, é o que mais assusta. Muito bem, comecem agora a preparação para uma bolsa internacional. Começa não um mês antes, não 3 meses antes, começa agora, um ano antes. Quanto tempo maior foi antes? E acreditamos no potencial de cada um de vocês que está aqui. E estão aqui comigo hoje ele, Igor Agostinho, onde estamos falando sobre bolsas de estudos internacionais. E convidamos você para a live na semana que vem e também para vocês acompanharem no nosso Instagram Application College BR. É isso, Igor? Isso. Também tem a página gringa que solta bolsas em inglês, que é Application College Underline. Muito bem. E até a próxima live. Tchau, tchau, gente. Valeu.